com muito tremor diante do Senhor, que nós estamos aqui hoje para falar de algo que tem preenchido o nosso coração, de tal forma que viemos do Rio de Janeiro, quando o Senhor nos comissionou e falou: simplesmente vão. Um dia, se Deus assim permitir, nós vamos ter a oportunidade de contar esse passo a passo. Mas agora começa a desenrolar, começa a aparecer na nossa mente, começa a ficar um pouco mais claro algumas das coisas que o Senhor nos comissionou e nos conduziu para que a gente visse, para que a gente estivesse junto. E uma delas é para que nós estivéssemos juntos desse povo, para que nós estivéssemos juntos dessa família. Isso nós já temos entendido e tem ficado muito claro. Então, meus irmãos, minha oração, mesmo que a gente aqui não feche os olhos, minha oração é para que tanto eu quanto vocês, nós possamos entender algo do Senhor hoje, nós possamos vivenciar algo do Senhor hoje, mas não que nós preparamos, mas aquilo, nós ouvimos até isso agora há pouco na nossa escola, mas aquilo que dele podemos ouvir, dele podemos experimentar. Então essa é a nossa oração para esse momento, que o Senhor encha meu e o seu coração de sua palavra, de seu testemunho e da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós aqui nesse momento não poderíamos trazer uma palavra nesse momento, que eu digo inclusive hoje, diferente daquilo que é o que está começando a partir de hoje nas nossas vidas e na nossa igreja, que é o AME. Nós sabemos que o AME, na verdade, está na palavra do Senhor. Nós sabemos que o AME é baseado na palavra do Senhor e sabemos que o AME é a forma que o Senhor trouxe e revelou através da liderança da nossa igreja para nós vivermos. Nós sabemos, amém, nós somos uma igreja e temos um pastor, nós temos um líder, amém? Nós somos igreja e temos. E nós somos conduzidos por uma voz espiritual através desse líder. E nós então temos uma forma de viver e ver igreja que hoje nós poderíamos dizer que falta alguma coisa de volta. Poderíamos dizer assim, né, pastor? Falta alguma coisa de volta. E imagina o coração de alguém que recebeu uma visão de Deus e precisa colocar em prática e sentir esse peso de que alguma coisa ainda falta e a gente precisa correr atrás disso. Então, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem o seu coração, assim como nós abrimos o nosso, porque nós, então, vamos tornar a viver isso de forma efetiva, para que a visão seja completa, para que a voz do Senhor seja sentida e seja replicada. Amém? Meus irmãos, eu queria, antes de falar algo muito especial sobre decisão, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o AME no sentido bíblico e o que isso tem a ver conosco. Nós temos aqui João 13, 34, 35, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, muitas vezes nós nos preocupamos em ser bons discípulos do Senhor, quando na verdade a palavra do Senhor ela declara sobre nós que o mundo vai reconhecer que somos discípulos do Senhor, e nós seremos verdadeiramente discípulos do Senhor quando nós estivermos envolvidos com o nosso próximo. Envolvidos porque o amor, ele não é algo raso, o amor é algo que nos faz e nos impulsiona a nos envolver. Não adianta dizer que amamos sem ter um compromisso e envolvimento. Não adianta eu dizer que eu amo um filho, que eu amo uma esposa, que eu amo um amigo, se for só na palavra, se não tiver o envolvimento. Então isso significa que para sermos reconhecidos como discípulos do Senhor, precisamos demonstrar esse envolvimento de forma sólida, visível, real nas nossas vidas. Mais um texto, 1 João 4, 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E aqui eu sempre me recordo, quando nós falamos do amor ao próximo, nessa dimensão de amar a Deus, eu me recordo quando o Senhor Jesus foi interrogado pelos religiosos daquela época de Jesus, foi interrogado sobre quais são os maiores mandamentos.
E então Jesus fala para eles que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas aí ele depois puxa mais um para a conversa. Ele fala assim, mas o segundo mandamento, que é semelhante a este, é ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu pesco aquilo e falo assim, como pode esse segundo mandamento ser semelhante ao primeiro? Isso está nas palavras do Senhor Jesus. Mas amar a Deus é muito mais importante. Só que o Senhor Jesus, Ele traz para nós uma realidade. Você não vai me amar se você não amar o seu próximo. E você não vai amar o seu próximo se você não me amar. Está totalmente ligado o primeiro e o segundo mandamento. E ele ainda fala, todo o resumo, toda a lei se resume nesses dois. Porque o restante vem quando nós praticamos essas coisas. Ame, meus irmãos, é trazer essa dimensão do amor para a prática, para a vivência, para o dia a dia das nossas vidas. Então, a minha é uma visão que alimenta, mobiliza e edifica os crentes na dimensão do amor, para que vivam essa verdade de forma plena e transformadora. Quando amamos, algo acontece diferente. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor e a bênção dele está nisso. Está em quando nós praticamos o amor. Ele decidiu assim, ele decidiu se sentir amado na pessoa do seu próximo. Porque Paulo mais na frente diz que é impossível dizermos que amamos a Deus se não amamos nosso irmão. E aqui, meus irmãos, para ficar bem claro, eu vou fazer essa passagem rápida antes de entrar no ponto de decisão. Alimentar, na nossa sigla do AME, por que o AME é a visão da nossa igreja, é a forma que a nossa igreja vive, porque ela vai muito além de reuniões, ela vai no entendimento do que é ser um cristão. Então, alimentar é nutrir com a doutrina bíblica, e a gente tem referência em 1 Pedro 2,2, mobilizar, que é engajar para o serviço no corpo de Cristo, está em João 10,16, referência, e edificar, que é desenvolver a maturidade cristã, está em Efésios 4,12 como base. Então, a visão do AME é formar discípulos maduros que cresçam em conhecimento da palavra, vivam em comunhão com o corpo de Cristo e sejam edificados para servir. Nós, muitas vezes, tentamos e pensamos e alimentamos isso dentro de nós, de que nós precisamos edificar algo para Deus e não envolvemos o nosso próximo nessa edificação de algo para Deus. Mas isso é o que Deus requer de nós. Não vivemos evangelho se não nos envolvermos com o próximo, se não nos envolvermos com aquele que é alvo do amor de Deus. Eu também sou, mas Deus está naquela pessoa. A face do seu irmão é a face da semelhança de Cristo Jesus. Mas eu não quero me envolver com Cristo Jesus. Muitas vezes é assim que a gente diz. E o Senhor decidiu se revelar através da face dos nossos irmãos. E nós precisamos nos render a essa verdade, de que amor vai muito além de simples atos, né? Marido e mulher tem muito mais disso, né? Marido e mulher, quando a gente fala assim, mas não adianta você falar que me ama. Se eu não estiver sentindo, as palavras serão vazias, não adianta. Né? Todo marido e mulher sabe disso, não é verdade? Porque tem que demonstrar. E assim a gente edifica o corpo de Cristo. Ame tem por sua essência levar
Irmãos, eu queria com isso mostrar um resumo daquilo que nós vamos nos empenhar em começar a viver. E é por isso que estamos aqui hoje. E antes de falar sobre o ponto de decisão, João, você consegue colocar aquele vídeo? Para a glória do Senhor Jesus, nós tivemos um tempo treinando líderes que irão adiante, irão para as casas, para as suas casas, viver com os irmãos a vida do AME. Eu queria mostrar o que Deus já nos deu até o momento, porque a gente sabe que o melhor ainda está por vir. Você pode colocar, João? Olha aqui, no bairro Alphaville e Dom Pedro, nós já temos um AME. No bairro Jardim São Pedro, nós temos um AME, antes com Cláudio, depois Jerônimo, agora bairro Jardim Von Zuben com o pastor Ayrton. Bairro Jardim Leonor Campinas com Fábio e Patrícia, desculpa, eu não consegui falar todos os nomes lendo. Bairro Jardim Centenário, nós temos pastor Davi Janaína. Bairro Riviera, nós temos o Richard e Carla. Bairro Swiss Park, nós temos Rodney e Esther. Bairro Jardim Nova Europa, nós teremos José e Zuleide. Bairro Santa Maria, nós teremos Paulo e Sandra. Bairro Jardim Paraíso, teremos Luciano e Ivonete. Bairro Jardim América 2, teremos Gisele e Mori. Bairro Jardim São Fernando, Flávio e Helenice. Ó, o AME Jovem, Chosen, Ana. Olha o Adolescentes, LT, Leandro, Beatriz e Melissa. Bairro Jardim das Paineiras, Ricardo e Cris. Bairro Jardim Santa Eudóxia, Ed e Neuza. Bairro Jardim Paraíso, Marcelo e Zilma. Fazenda São José, Nivaldo e Gisela. Bairro Jardim São Pedro, Cleonice e Andriotti. Cláudio e Karina estão no processo da nova casa. Reginaldo e Juliana estão no processo da nova casa. Bairro Vila Faustina 2, em Valinhos, Benjamin Black. Bairro Jardim Esmeraldina, Washington e Jussara. E essa é a turma que a gente teve o privilégio de chamar de turma 1, porque a gente sabe que o Senhor Jesus começará a fazer grandes obras na nossa vida. Algum desses bairros foi incomum para você, você já sabe, você vai ver, a gente vai ter uma nova oportunidade para você ver eles, e vocês vão poder entrar em contato, trocar telefones, e a gente assim vai começar a ver um movimento santo, meus irmãos, um movimento na qual Deus tem convocado essa igreja. Não é um movimento iniciado por homens, é um movimento iniciado por Deus, e cabe a nós correspondermos. Agora sim, João, você pode colocar só, uma foto só. Eu queria falar com vocês que, durante esse período todo que nós estamos aqui, e em muitas conversas com a liderança da igreja, um dia eu tive um sonho, e eu sonhei com uma palavra. E o nome dessa palavra, você conseguiu, João, ou não? Não tem problema. O nome dessa palavra, eu acordei com ela na mente, é Cades Barneia. E eu acordei e falei, Jesus, mas sonho diferente, é um nome? O que significa? E comecei a puxar na minha mente, porque eu na minha juventude, ainda sou jovem, eu acho que eu sou. Na minha juventude, vamos lá, da adolescência para a juventude, enfim, não vou me enrolar mais do que se eu tentar explicar. Eu conheci uma banda chamada Cades Barneia, que alguns aqui, eu vi o Davi fazendo assim, ele já também conhece, né? E eu falei assim, será que tem a ver com música? Porque eu falei, de repente o Senhor quer reavivar na minha vida alguma coisa com a música, e aquilo ficou perturbando a minha cabeça. Mas então eu passei a pesquisar o que significava Cades Barneia. E então eu pude perceber que Cades Barneia significa
um lugar onde o povo de Israel pôde viver muitas e grandiosas coisas que Deus os fez passar. Deixa eu abrir o arquivo. Cades Barneia, meus irmãos, foi um lugar onde o povo de Israel ficou enquanto passaram por diversas coisas na sua vida, na sua caminhada, em sua jornada. Cades Barneia foi um lugar onde Josué e Caleb partiram a mando de Moisés, sob a visão de Moisés, para que eles fossem espiar a terra prometida. E ao espiarem a terra prometida, eles tiveram duas reações. O povo que foi, né? Josué e Caleb foram um deles. Foram 12 representantes das tribos de Israel. Josué e Caleb eram representantes de duas das tribos. E eles foram e eles encontraram a terra e voltaram para dar o seu relatório. E diante de um relatório da terra que eles espiaram e da terra que eles foram ver, eles puderam ter dois tipos de reação. Josué e Caleb olharam para o desafio que foi proposto diante deles. E eles então olharam, a terra realmente tem frutos bons, frutos, o pastor Marcelo outro dia até falou sobre os frutos do cacho de uva, ele falou assim, imagina, irmão, como é que traria aquele cacho de uva pesado daquele jeito, numa das mensagens dele. Imagina, eram coisas muito boas naquele local, e Josué e Caleb falou assim, vai ter desafio, mas nós estamos juntos. Essa foi a posição de Josué e Caleb. Mas os outros 10, os irmãos conhecem a história, né? Os outros 10 estavam, não, tem gigante naquela terra, tem desafios muito grandes, tem povo que fica na montanha, tem povo que fica embaixo, tem povo que fica lá atrás, eles são fortificados, e ainda tem os filhos de Anak lá que são gigantes, conhecidos como gigantes, e vai ser muito difícil fazer essa tarefa. Então nós encontramos aqui, queridos, dois tipos de reações que normalmente nós costumamos ter. Aqueles que encontram desafios e eles então podem desanimar e falar, acho que não dá para a gente não, esse desafio que foi proposto é difícil demais. Porém, tem daqueles que enxergam, viram que foi Deus quem deu uma ordem, Deus que pediu para espiar a terra, Deus que preparou esse momento para nós, então não vai ser desafio que vai fazer a gente parar, não vai ser desafio que vai fazer a gente desistir. Que time, meus irmãos, somos nós? Então, ao pensar em Cades Barneia, ao ver isso tudo, ao pensar que foi palco de tantas coisas que o povo de Israel passou, foi ali em Cades Barneia que Moisés bateu na pedra, e saiu água para saciar a sede do povo. Foi ali em Cades Barneia que Miriam, irmã de Moisés, faleceu. Foi em Cades Barneia que houve grande rebelião e a vara de Arão floresceu para o distinguir sobre a vontade de Deus. Palco de tantas coisas, mas a que me chamou a atenção foi Josué e Caleb. Que time nós somos quando nós estamos diante de desafios, estamos de algo proposto, e que nós olhamos para isso e falamos assim, é bem desafiador esse negócio aí. Esse negócio, vamos nos colocar nessa situação. Mas ir para as casas, lidar com irmãos, amar na ponto de como estava escrito ali nos textos bíblicos, difícil demais isso aí não é para mim. Que tipo de reação nós teremos? De qual time nós seremos? E aí, querendo fazer uma conexão com a nova aliança de Cristo, isso aqui, esse texto, Cades Barneia e a nova aliança de Cristo, nós então podemos trazer para nós alguns exemplos. Só para vocês saberem, eu estou mexendo aqui, mas o meu esboço sumiu, porque tinha todas as referências para mim aqui. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: lá no Novo Testamento, se pegando esse conceito de que Cades Barneia é um local onde nós temos a oportunidade de tomar decisão, e foi assim para Josué e Caleb, foi assim para o povo, nós podemos fazer então um conceito e chamar de Cades Barneia
um local onde temos que tomar decisões difíceis. Foi assim para o povo de Israel. Foi de lá que eles decidiram se eles iam então se acovardar ou se eles iam para a terra prometida. E vocês sabem que teve duas consequências, né? Aqueles que resolveram ficar no time dos 10 espias que se acovardaram e ficaram inflamando o povo, eles não puderam ir para a terra prometida. Eles não puderam, mas seus filhos foram. E isso foi palavra do Senhor, através de Moisés para o povo. Então, fazendo esse link de Cádiz Barneia lá no Novo Testamento, eu poderia dizer que Mateus teve um momento, Cádiz Barneia, vamos dizer assim, né, na sua vida, quando na verdade o Senhor Jesus passou na frente da coletoria e o fez um convite muito desafiador. Queria que vocês se enxergassem na posição de Mateus. Ele está na coletoria, ele é considerado ali um traidor, o povo dele não o quer, os romanos o consideram só, o usam, mas então vem um chamado e um desafio. Mateus, vem e segue-me. Mateus, então, segundo o conceito que nós estamos abordando, teve um momento e um local de Cádiz Barneia para ele. Ele precisava tomar uma decisão. O que vão pensar de mim? Qual foi a decisão de Mateus? E podemos dizer assim, de que time Mateus pertencia? Ao time de Josué e Caleb. Mateus largou tudo, começou a seguir Jesus. Nós temos também Natanael. Natanael teve uma figueira, que eu poderia dizer assim, que a figueira foi um ponto-chave, foi Cádiz Barneia para a vida de Natanael. Por quê? Porque Natanael, quando foi ser apresentado a Jesus, Jesus falou assim, antes mesmo de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então Natanael, através daquela declaração, algo aconteceu na mente dele, ele falou assim, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias prometido. Então, Natanael é do time de Josué e Caleb. Mas nós temos também o jovem rico. O jovem rico foi também confrontado por Jesus ao querer se envolver mais, e Jesus falou para ele algo muito desafiador, que para ele ir além, ele precisava vender tudo o que tinha, repartir. Mas esse jovem rico teve então aquele momento, e podemos dizer assim que a riqueza seria Cádiz Barneia para ele. Ele resolveu então, não, é desafiador demais, é muito para mim isso daí. E ele então foi do time de quem? Dos 10 espias. E por último, para a gente encerrar, teve mais um, Judas Iscariote. Judas teve uma oportunidade de caminhar com o Senhor, mas em um determinado momento, foi proposto para ele um desafio, porque ele se viu diante de permanecer fiel ao Senhor ou seguir o seu próprio intuito. Então ele foi procurar os religiosos daquela época e foi oferecido para ele as moedas de prata. Seriam as moedas de prata Cádiz Barneia para Judas? De que time foi a decisão de Judas? No time dos 10 espias. Queridos, eu queria com isso dizer para vocês que nós recebemos palavra do Senhor. Muitos de nós testificaram das palavras do Senhor de que Deus traria algo diferente para nós. E está diante de nós duas oportunidades de nós nos envolvermos. Duas formas em que nós podemos nos envolver. A forma do time de Josué e Caleb e a forma do time dos 10 espias. Não tem outra forma. Se Deus nos direciona, ou dizemos sim a Ele, ou dizemos não a Ele. E nesse tempo, recebemos do Senhor, tratamos, recebemos de nossa liderança, estivemos treinando alguns líderes para que a gente então inicie o processo. Mas o processo não vai só com eles. E eu queria, por favor, chamar esses líderes para vir aqui à frente. Todos esses que o nome apareceu ali, e eu sei que alguns tiveram compromissos, estão em viagem e não puderam. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Meus irmãos do louvor, vocês conseguem nos ajudar a declarar, fazer uma declaração linda ao nosso Deus? E meus irmãos, ao ver essa movimentação, ao ver eles vindo aqui, eu queria antes deixar registrado para os irmãos, não é somente sobre esta visão que precisamos tomar decisão na nossa vida.
Não é somente sobre a visão da Igreja Batista Ágape, mas em muitos momentos da nossa vida, nós somos colocados diante de decisões que vão nos nortear para o time de Caleb e Josué ou para o time dos 10 espias. Será que Deus tem trazido algo para a sua vida? Algo para a sua vida particular, algo para os seus desafios, algo para os seus intentos, que é necessário você averiguar se você está diante da vontade de Deus ou não, se você está no time daqueles que creem na promessa do Senhor ou não. Acredite, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar ao lado da palavra do Senhor, ao lado da orientação do Senhor. Não deixe passar essa manhã sem que você consiga olhar para o time de Josué e Caleb, ou para o time dos 10 espias, e conseguir se identificar em qual delas eu estou. Muito obrigado por confiarem. Sabe, antes de vocês, eu também precisei confiar. Eu também precisei me render, pastor. E nós vemos um movimento, meus irmãos, um movimento santo. Cabe a nós decidirmos de que time e de que lado nós estamos. Ah, mas eu ainda não creio. Queridos, muitas vezes nós não temos que crer. Nós temos que obedecer e confiar. Mas é muitas vezes. Nós falamos isso para os nossos filhos. Ah, pai, mas eu não entendo. Por que você não deixa? E às vezes a gente não fala isso para os nossos filhos. Você não precisa entender. Por favor, no momento, acredite e confie. É teu pai que está falando, é tua mãe. Meus irmãos, se você sente que Deus tem trazido uma palavra, se envolva nela. Esses irmãos, nós demos um Cades Barneia para eles, no dia 28 de outubro. A gente os chamou para um lugar de decisão e falou assim: ó, a gente tem isso aqui, vocês vão precisar enfrentar alguns gigantes, vocês vão ter que entrar nas casas e vocês vão precisar ministrar e depois vai ter a escola de líderes, vocês vão participar para um monte de coisa. E a gente falou para eles: e aí, vamos? A gente está debaixo de uma orientação. E esses foram os primeiros irmãos, ok? Porque eu vejo muito de vocês aí, aqui. Eu queria também pedir para que, se estiver presente aqui, os anfitriões das casas que foram voluntariadas, que estão junto desses irmãos como líderes, venham aqui também, se posicionem ao lado deles, por favor. Por favor, se vocês estão aqui presentes, e vai ser na sua casa que vai abrigar um grupo para estudar, receber e ser ministrado, e curar e libertar, faça isso em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Você pode ficar de pé. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare com fé, querido. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia.
Eu gostaria de rapidamente parafrasear o texto de Lucas, a partir do versículo 18. Não somente para o grupo de líderes que estão aqui, mas para toda a igreja. O Espírito do Senhor está sobre nós, pois Ele nos ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele nos enviou, líderes de AME, Ele nos envia para anunciar que os cativos serão libertos, que os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado, para a glória de Jesus, o tempo do favor do Senhor. Que Jesus seja glorificado através da sua igreja, que a gente consiga continuar ouvindo que o Espírito do Senhor tem ministrado, porque Ele tem nos ungido. E olha, meus irmãos, um AME não é feito de líderes e anfitriões. Um AME é feito da igreja do Senhor, que ao perceber a proximidade da sua casa, ou ser um amigo seu, não fique parado não. Encontre eles no final do culto e diz assim: eu quero pertencer ao seu AME, é perto da minha casa. Porque o AME não é feito deles, o AME é feito do conjunto que se faz em torno da palavra de Deus. Então o AME somos nós. Amém? Obrigado, pastor. Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Agora podem se assentar. Eu quero que vocês me ouçam. Se vocês quiserem sentar um pouquinho, depois nós vamos orar por vocês e enviar vocês. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, porque talvez aqui as pessoas pensem assim: pastor, o senhor está criando mais um ministério na igreja? Mais uma atividade para a gente participar? Não. Há cerca de aproximadamente 20 e poucos anos atrás, Deus disse: eu quero que você leve para a minha igreja toda a minha aliança, todo o Novo Testamento, e entregue a minha palavra a eles, porque com estas palavras eu vou dar forma a eles. Nós temos vindo ao longo dos anos, e Deus foi nos levando de glória em glória. Mas agora nós estamos chegando no momento onde uma visão vai começar a se cumprir de forma muito mais profunda, e ela vai se alargar. Talvez você esteja ainda um pouquinho confuso como que isso funciona. O que é isso? Vai ser estudos nos lares? Como é que vai ser? Deixa eu lhe mostrar a essência do AME. AME não é um estudo nos lares. AME não é pequenos grupos. Toda esta igreja será dividida por famílias. E sobre cada 5 famílias nós vamos colocar alguém para interceder por elas. O AME é a extensão do cuidado de Deus, porque a igreja de Jesus Cristo, saiba, e os céus são minhas testemunhas, nenhum subirá ao céu com Jesus Cristo quando Ele tocar naquela trombeta, dentro de barzinhos, envolvidos com pornografia. E aprenda uma coisa hoje, diante dos céus, que sem santificação ninguém verá Deus e ninguém entrará no reino dele. O AME é um cuidado, é uma visão que Deus nos dá para cuidar de ovelhas. Nós não vamos chegar nas suas casas para fazer estudo bíblicos, nós estaremos nas suas casas para cuidar de vocês. Nós chegaremos nas suas casas para que vocês possam ter conhecimento da verdade divina.
Nós chegaremos ali porque queremos estar ao seu lado quando seu filho for abençoado com uma promoção. Nós queremos estar com você quando você está no hospital. Nós queremos estar com você para que você sinta o cuidado de Deus. Nós queremos estar com você quando você está deprimido. Quando você estiver com alguma coisa, nós estaremos ali. Esses irmãos em Cristo que vocês estão vendo aqui, eles estão sendo agora inspirados por Deus e orientados pelo Espírito Santo, sendo uma extensão do nosso cuidado. É impossível ir da casa de todos vocês, é impossível que nós como ministério cheguemos, é impossível que eu saiba o que está acontecendo com você no cada dia da sua vida, mas nós queremos que vocês sejam nutridos, nós queremos que vocês recebam a revelação do céu, nós queremos estar juntos nos momentos mais difíceis da sua vida, porque igreja é isso. Igreja não é dinheiro, igreja não são grandes movimentos, igreja não é você tocar as emoções e manda o povo embora. Quando nós tocamos emoções, nós temos uma igreja que se movimenta. Mas quando Cristo revela a sua palavra a ela, nós temos uma igreja que é quebrantada, que é transformada. E a nossa missão diante dos céus é levar essa palavra até os corações de vocês. Por isso estamos mobilizando, por isso estamos dizendo: vocês creem essa palavra de Cades Barneia? Nós vamos, sim, senhores, seguir o que o Evangelho de Jesus Cristo nos diz. O Evangelho de Jesus Cristo genuíno não ensina vocês a ficarem correndo atrás dos rudimentos deste mundo, nem muito menos as riquezas dele. A essência do Evangelho nos ensina que nós temos que vigiar, orar e se desviar do mal. E nós vamos nos certificar de que vocês, ovelhas de Jesus Cristo, estejam dentro dos parâmetros de Deus, para que vocês possam receber a revelação de Deus, para que vocês sejam cuidados. Nós não queremos números, nós não estamos atrás de milhares, nós estamos debaixo de uma convicção profunda que Deus tem dado ao nosso espírito. E eu quero que vocês ouçam o que Paulo diz aqui, que é muito importante. E agora, Paulo falando no livro de Atos, capítulo 20, versículo 22, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, por quem? Pela revelação e serviço a Deus, eu vou para Jerusalém. Sabe como é que ele foi para Jerusalém? Olha só: não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu vou. Porque eu tenho uma oportunidade de emprego. Porque agora eu vou construir uma grande fortuna. Não. Há uma coisa que me constrange. Há um evangelho que é poderoso para salvar vidas, e eu estou sendo informado pelo Espírito Santo de Deus e por profecias, que quando eu chegar, eu vou ser colocado em cadeias, eu vou passar por várias tribulações, mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. E ele disse: e agora eu sei que todos vós, em cujo meio eu passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Sabe por quê? Porque ele iria para Roma, e seriam seus últimos 2 anos ali. E ele não se acovardou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não há seguir Jesus Cristo sem a cruz. Deixa eu lhe dizer uma coisa com muito amor, carinho. Vocês precisam ouvir o que vocês precisam, não o que vocês querem. Sem cruz não há céu.
Sem rendição não há transformação. Sem arrependimento vocês não vão para o céu. Sem Jesus Cristo vocês já estão condenados. Mas com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. E como ministério desta igreja, eu quero me saber se vocês estão bem. Eu quero que vocês possam ter acesso a nós. Eu quero que vocês tenham acesso aos presbíteros. Eu quero poder exercer, no nome de Jesus Cristo, o pegar o meu óleo e chegar na sua casa e ungir você quando você estiver doente. E eu quero que as forças dessa igreja ministeriais estejam prontas para isso. Porque nós não servimos para outra coisa, senão para cuidar da casa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui por fama e não estamos aqui por dinheiro. Nós estamos aqui por uma missão e um ministério confiado a nós. Esta igreja nasceu no coração de Deus para ser uma bênção para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. E eu sempre disse desse púlpito, porque foi isso que o Senhor revelou ao meu coração. Não será pela pujança dos seus templos, não será porque ela possui membros que serão ricos, não, senhores, e me perdoem aqueles que possuem certos recursos desta terra. Eu não estou falando para você, e muito menos dizendo que você não tem valor. Eu estou dizendo que esta igreja não depende disto. Sabe o que Deus disse? Ela será conhecida e fará minha obra, rendida e andando de acordo com a minha palavra. Então esse é meu compromisso com vocês. Mas eu quero que vocês ouçam diante de Deus, porque eu lhes disse hoje, nós estamos virando uma página nessa igreja. Eu quero que vocês saibam que esse pastor que está aqui hoje falando com vocês não anda por boatos. Boatos não me atingem. Eu não ando preocupado com críticas. Mas o meu coração tem andado muito preocupado para que eu não falhe diante da missão que Deus me conferiu para vocês. Por isso, olha o que Paulo diz. Portanto, preste atenção. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto. Paulo diz, portanto, eu faço conhecido de todos vocês. Imagine Paulo agora aqui falando para a nossa igreja, e a nossa igreja fosse o objeto da carta dele, que não é para a nossa igreja, nem para aquela igreja ou específica, mas ele está dizendo perante toda a humanidade, mediante o que Deus me conferiu, como sendo aquele que levaria o evangelho de Cristo. Ele disse, eu quero que vocês entendam, olhe só, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos vocês. Eu estou dizendo para vocês hoje, nós estamos rendidos ao Senhor. E eu quero dizer que esse ministério está dentro de uma visão. E sabe qual é o nosso compromisso? É que vocês recebam de Deus aquilo que é necessário, porque só o Espírito de Deus pode transformar vocês. Só a palavra de Deus pode tirar vocês dos lugares dessa terra. Só a glória de Deus pode encher vocês para uma transformação substancial. E hoje nós estamos dizendo para vocês, suas casas serão cuidadas. Nós chegaremos ali, nós levaremos a revelação da palavra de Deus aos corações de vocês. Cabe a vocês agora crerem numa coisa. Nós vamos chegar à estatura de Cristo. Como? O Senhor está por revelar-se a vocês. Eu posso passar o dia inteiro aqui falando. Nada pode mudar.
Mas uma revelação do Espírito de Deus na tua vida muda a tua vida inteira. Nós vamos entender, Ele vai se revelar a vocês, Ele vai se mostrar a vocês. Nós não estamos buscando aqui movimentos, nós não estamos buscando fama, nós não estamos buscando aqui mais uma atividade. Nós não estamos no ativismo, estamos em obediência. Por isso é muito importante, porque agora eu preciso que vocês abram suas casas. Por quê? Porque nós precisamos fazer um aspecto desta missão que Deus entregou, que é muito importante. Ele disse: passe a minha palavra para eles, fale a eles nas casas deles, ponha a minha palavra no coração deles, e eu vou dar forma a eles segundo a minha revelação. Não cabe a mim fazer essa obra, é obra dele. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que levar vocês, eu tenho que organizar vocês, eu tenho que distribuir vocês em famílias, eu tenho que orar, eu tenho que buscar do Senhor. E nós temos aqui um ministério que vai estar pronto, nós vamos lutar. Ei, todos nós somos um povo e todos nós vamos subir. Pode dizer um amém? Agora veja, eu não posso forçar você a abrir sua casa, porque o que vem de cima é para vocês. Mas eu peço que quando vocês começarem a abrir suas casas, vocês podem ter certeza, Deus vai dar forma às suas casas. E aqui, irmão Hugo, o que Deus pôs no teu coração, não acredito nesse gordinho baixinho não. Eu não sei se isso aí vai funcionar. Eu não quero ninguém entrando na minha casa, na intimidade do meu lar. Talvez você seja o primeiro que eu preciso entrar. Porque quem quer encobrir alguma coisa, é porque não está boa. Mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E aquilo que está quebrando, aquilo que está ali, Deus nos deu uma tarefa: revele a minha palavra. Deu para entender? Mas para cumprirmos essas palavras e cumprirmos essa visão de passar a mensagem, o que é preciso? Que vocês abram seus lares, para que esses homens e mulheres que ainda Deus ainda tem aqui, que vai levantar muito mais, porque nós estamos na última colheita e vai encher muita gente aqui, vai vir gente de todos os lados, vão vir gente de todas as naturezas, mas não tem problema, o celeiro de Deus vão se encher, porque é a última colheita. Está vindo uma chuva serodia, e essa chuva vai amadurecer o fruto desta casa. E nós precisamos atender essas pessoas, nós vamos precisar levar e cuidar delas, porque a mensagem do Evangelho é incompleta se você não for, ela é incompleta se você não batizar, e ela é incompleta se você não discipular. E nós estamos nos organizando como um povo, para que isto venha acontecer. Quantos pertencem ao homem? Diante do que eu disse. Eu estou vendo, espera um pouquinho, baixa aí. Vocês não entenderam o que eu disse. Vocês não entenderam o que eu disse. Eu disse: todas as famílias da igreja serão distribuídas para o cuidado. Se você abrir, você vai ser cuidado. Se você não abrir, nós vamos cuidar. Se você fechar sua porta e dizer não quero, nós vamos interceder por você, nós vamos chorar por você, nós vamos estar orando para que Deus possa mexer e trabalhar na sua vida. Não importa, você é membro desta igreja, você estará debaixo do cuidado do ministério. Se você vai abrir tua casa e vai ser receptivo aos profetas que Deus vai enviar, isso é sua responsabilidade, não é nossa responsabilidade. Mas eu digo diante do Senhor e diante de vocês, que nós estamos cumprindo a nossa parte. Então, quantos fazem parte do homem? Uau, agora vocês entenderam? Se você participa com tua casa aberta ou com a casa fechada, não é problema. Se você participa distante ou de não distante, eu disse para esses irmãos, eu disse: olha, eu quero que uma coisa aconteça. O que é? Que a palavra chegue. Sabe o que eu gostaria, porque eu amo vocês? Eu gostaria que se um de vocês faltasse, no dia seguinte alguém já ligasse para você
não para cobrar você a vir um culto, mas para saber se você está bem. Eu tenho uma boa visualização da igreja. Eu sei mais ou menos onde vocês sentam. Eu me lembro uma certa ocasião que a gente tinha um grupo de jovens que sentava do lado de cá. Dava um trabalho tremendo. E aí eu dava uns carões nele. Daqui do... Vocês lembram da época do carão? Jovens, vocês lembram da época do carão? Eu ficava aqui. Como eu já fui jovem, já passei por tudo aquilo, eu sabia tudo. Então eu dava de vez uma chamada neles aqui. Aí sabe o que foi acontecendo? Eles migraram para cá. Mas sabe como foi a migração? Assim: rapaz, eu não quero mais levar bronca do pastor, eu vou para ali. Aí foi todo mundo. Sabe, olha para mim uma coisa, queridos, a responsabilidade é muito grande. Se você não se desprender desse mundo, se você não se desarraigar dos rudimentos desse mundo, se vocês não ouvirem o que o Espírito está gritando para a igreja hoje, se vocês não buscarem santificação, se vocês não se interessarem de conhecer o Senhor, se vocês não buscarem o conhecimento do Senhor, enquanto pode achar, vocês podem ficar. Mas o sangue de vocês não será contado para mim. Porque o que eu posso fazer é ser obediente à voz do Mestre. O que eu posso fazer é ser obediente ao governo que Deus está nos dando. E a vocês a seguirem. Se fizerem isso, você vai ver o que Deus vai fazer com essa igreja. O que Deus vai fazer com sua vida. Vocês entenderam? Ame é isto. É cuidado. E eu digo para eles assim: se eles não abrirem a casa, se eles não foram à reunião, liga para eles. Pergunte se eles estão bem. Ligue para eles se estão precisando de alguma coisa. Diga para eles que eles fazem falta. Diga para eles que a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos nos afastar da congregação dos santos, como é costume de alguns. Entende? E sabe o que vai acontecer? O Senhor dos Exércitos derramará o seu poder sobre nossas vidas. Ame é cuidado. Eu não estou aqui criando grupos pequenos, não estou criando células, nós não estamos criando PG, o que quer que seja. Nós estamos criando uma forma de alimentar a sua vida. Não me interessa se 5 lares vão se tornar 1000 lares, eu não estou atrás disso. Eu estou querendo saber onde minhas ovelhas estão, como elas estão. E eu não posso fazer isso sozinho. Por isso Deus está levantando homens e mulheres, como vocês viram, para nos auxiliar, estar com você no momento que vocês precisam. Essa é a proposta. Esta é a visão do homem. E assim faremos para a glória de Deus.